Reflexão do dia, Naum 3. O último capítulo desse pequeno livro profético do Antigo Testamento traz uma profecia direta contra a cidade de Nínive. Isso, aquela mesma cidade sobre a qual você ouviu falar ou leu quando chegou ao livro de Jonas. Aqui, na verdade, a mensagem em relação a Nínive é direta e trata especificamente daquilo que virá sobre aquela cidade, que é a sua destruição. A mensagem do profeta é a lembrança da iniquidade daquele povo, de sua desobediência, e lembra claramente que essa desobediência, essa iniquidade terá um preço e o castigo virá. A mensagem apresentada neste e em vários outros textos da Bíblia, nos quais esta relação entre pecado e condenação está presente, é a mensagem de que o Deus que nos criou e nos dotou do livre-arbítrio, colocou sobre nossos ombros, paralelamente, liberdade e responsabilidade. Esses dois elementos são inseparáveis. Na verdade, eles são, inclusive, diretamente proporcionais. Quando, no formato, nos modelos de estudo de administração antiga, se falava dos princípios da administração, falava-se da paridade entre liberdade e responsabilidade, autoridade e responsabilidade. Não há como separar esses dois elementos. Nós somos livres para fazer as nossas escolhas, sim, mas inevitavelmente nós viveremos os efeitos, os resultados, os desdobramentos e as consequências dessas escolhas. O que esse capítulo da Bíblia trata é exatamente este assunto e fala diretamente à cidade de Nínive, lembrando que a sua iniquidade, a sua maldade e o seu pecado contumaz não ficará impune. Nada disso ficará gratuito. Como a palavra de Deus nos lembra tantas vezes, quando o homem, de forma permanente, não arrependida, peca diante de Deus, ele caminha para viver os frutos e os resultados desse pecado. É a mesma ideia presente quando Paulo escreve aos Romanos e diz que o salário do pecado é a morte. A condenação aguarda aqueles que optam pelo pecado. Claro que não posso falar sobre isso sem lembrar que a mensagem principal do Evangelho é a mensagem de que para todos haverá esperança, se houver arrependimento. Enquanto vivemos, temos a possibilidade de nos arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados. E é possível encontrar em Deus perdão. Porque do mesmo jeito que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, também afirma que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, as duas coisas que quero lhe lembrar nesse momento são, primeiro, os nossos pecados trazem consigo consequências, castigo e condenação. Em segundo lugar, é possível buscar em Deus, pelo arrependimento e pela fé, o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. E assim estaremos isentos da condenação eterna. É bem verdade que isso não nos impedirá de, ao longo de nossa caminhada, conviver sempre com o risco de errar e, inevitavelmente, a consequência desses erros. Mas a nossa condenação estará tirada de sobre nossos ombros, pelo sangue de Cristo derramado na cruz em nosso favor. Amém.